Você sabia que quem faz sexo após infartar vive mais? Isso mesmo. Eu sou o Dr. Eduardo Belisário, sou médico cardiologista e intensivista e é sobre isso o vídeo de hoje. Nós vamos falar quando as pessoas que sofreram um infarto, colocaram um stent, fizeram uma angioplastia, aqueles pacientes que se submeteram à cirurgia cardíaca, quando é que eles podem voltar à atividade sexual com segurança? É sobre isso o vídeo de hoje. Fica ligado comigo até o final que eu vou explicar tudinho para você. A sexualidade e a atividade sexual são marcadores de bem-estar para o ser humano, são marcadores da sua saúde. Existiu um trabalho que foi publicado na Sociedade Europeia de Cardiologia, no Jornal da Sociedade Europeia de Cardiologia. É um grupo até israelense, só que ele acompanhou esses pacientes durante 22 anos. Foi um longo acompanhamento de pacientes que tinham sofrido um infarto. Aqueles que se abstiveram da atividade sexual ou reduziram muito a atividade sexual ficaram em um grupo, e aqueles que mantiveram pelo menos uma vez por semana a atividade sexual ficaram no outro grupo. Afastada todas as outras variáveis ali que podem interferir nesse tipo de estudo, equalizando os grupos, porque existem muitas coisas que podem interferir. Se o paciente fuma, faz atividade física, tudo isso é pensado quando se faz esse tipo de trabalho. E aí, considerando todas essas variáveis, aqueles que mantiveram a atividade sexual pelo menos uma vez por semana, eles tiveram 35% menos chances de sofrer um novo infarto. Notícia ótima, né? Mas eu sei que isso daí é muito tabu ainda no dia a dia. Tem muita coisa ali, tem muita... É vergonha, isso não está errado não, pessoal. A nossa sociedade é assim. Mas eu percebo que muitas vezes o paciente está até lá na UTI, a gente está conversando, batendo um papo, doutor, quando é que eu posso voltar a dirigir? O homem geralmente começa por aí. Como é que eu vou voltar a dirigir? Quando é que eu posso voltar para o trabalho, para minhas atividades laborais, meu trabalho do dia a dia? Você trabalha com o quê? Começa aquela conversa ali até aquele, doutor, quando é que eu posso voltar a namorar? Chega nesse assunto. A mulher nem te pergunta isso, tá? Do tamanho do tabu que isso existe, isso não, de alguma forma às vezes não é nem falado nem comentado, mas ela vai embora para casa com aquela dúvida e isso é muito ruim. Então, no vídeo de hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, desmistificar um pouquinho esse assunto aqui. Tem muita coisa, né? Falta orientação sexual, não existe isso. Falta essa conversa, né? Existem coisas que são a perda da libido, muita ansiedade depois de um infarto, depois de ter passado por tudo isso. E a gente tem que conversar e bater um papo sobre isso. Vamos lá, vamos pensar naquele primeiro paciente que infartou e não fez nenhum procedimento. Não fez angioplastia, não fez cateterismo, não fez nada. Tá? Optou por tratamento clínico, ele estava num local bem afastado, nem sequer teve acesso a esse atendimento. E aí, como é que a gente avalia esse paciente? O que é que a gente faz com esse paciente? Pessoal, vamos pensar numa coisa aqui que é bem importante. Qual foi o impacto que esse infarto teve na função do coração? Para essas pessoas que não tiveram nenhum tipo de abordagem, elas são consideradas nas primeiras 2 semanas de alto risco. Entre 2 e 6 semanas de risco ali intermediário para voltar para essas atividades, tá? E a partir de 6 semanas, em geral, se esse ataque na função do coração, se esse coração não foi muito acometido, o ideal para essas pessoas é, antes de voltar para essas atividades, para qualquer atividade, inclusive a atividade sexual, que passe por uma avaliação. Nós vamos ter a possibilidade de realizar o ecocardiograma, esse examezinho que você deita lá, de ladinho, a gente faz tipo um ultrassom ali do coração, e a gente avalia através desse exame a função, verifica se teve alguma parte ali, alguma parede do coração que foi mais acometida por esse infarto. Vamos passar para um outro ponto. Vamos pensar nesse paciente que infartou e foi submetido a uma angioplastia, que é a colocação de stent. Confiram aí comigo nessa imagem para você ver como é que isso funciona. Ele foi submetido a angioplastia, infartou, passou por uma angioplastia. Esse acesso, essa colocação do stent pode ter sido através da artéria radial aqui no braço, pode ter sido através da artéria femoral, como vocês conseguem conferir na imagem. Se não houve nenhum acidente de punção, se não aconteceu nenhum tipo de acidente de punção, esse paciente ele pode, se não tem hematoma no local, acidente de punção seria isso, né? Se não teve nenhum trauma ali naquele local, e ele permanece assintomático, sem nenhum sintoma, em geral de 7 a 10 dias ele pode retornar às atividades sexuais. Agora, se ele ficou sintomático, tosse, falta de ar, ainda tem um pouco de dor no peito, está assistindo tudo isso, o ideal é passar por uma reavaliação. Porque terá a capacidade da gente fazer esses exames e aí sim determinarmos ali
otimizarmos o tratamento, melhora a medicação, melhora o tratamento e aí define direitinho quando é que ele pode retornar à atividade sexual. Então aqui, para quem fez angioplastia, o importante são sintomas. Não tem nenhum sintoma, depois de 7 a 10 dias pode voltar para a sua atividade sexual normalmente. Vamos pensar naquele paciente que fez uma angioplastia eletiva. Ele nem sequer infartou. Ele foi fazendo os exames, verificou-se ali que ele teria o risco de infartar. Ele poderia sofrer um infarto. E aí, certo dia, marcou-se para ele ir para o hospital, para ele realizar a angioplastia eletiva, como nós dizemos. Foi marcado como se fosse um outro procedimento, uma pequena cirurgia, um pequeno procedimento que ele foi fazer. Para esse paciente, a mesma coisa. 7 a 10 dias ele pode voltar para a sua atividade sexual normalmente. Se você está gostando desse vídeo, já se inscreve nesse canal aqui, já deixa seu like aí, já compartilha, já ativa o sininho para que você possa realmente ficar por dentro dos assuntos aí da saúde e a saúde ligada aí à sua saúde do coração. Como cada um desses assuntos conversam com a saúde do seu coração e como é que você faz para cuidar desse coração velho que está aí. Opa, não é tão velho não, né? Sou jovem. Para todas as idades, pessoal, para cuidar desse coração aí. Então vamos lá para a situação mais dramática. Vamos para a situação onde infartou e precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Peito aberto, abriu o externo aqui, olha. Teve que serrar o externo para ter acesso ao coração, bem no meio do peito. E aí, quando é que essa pessoa pode voltar à sua atividade sexual? Em geral, pessoal, após uma cirurgia cardíaca, e aqui eu vou colocar todas as cirurgias cardíacas, mas nós estamos falando especificamente após o infarto, muito importante reavaliar essa função do coração. Como é que esse coração está funcionando depois desse período? Tá? Como é que ele está se comportando depois desse período? Mas, em geral, de 6 a 8 semanas é o que recomendam as diretrizes, que esse paciente pode retornar à sua atividade sexual. Tá? Por quê? Porque a partir desse período, esse osso aqui, o externo, esse osso aqui do peito, ele já está cicatrizado, ele já está consolidado. E aí sim, você poderia voltar à atividade sexual com mais segurança. Vale tanto para o homem quanto para a mulher. Nós vamos falar aqui de posições. Quais são as melhores posições para você realizar a atividade sexual depois que você sofreu um infarto? Aguenta aí que eu vou já chegar nesse assunto. Então, pessoal, após a cirurgia cardíaca, realmente esse osso é como se você tivesse fraturado um osso, que esse osso foi cortado para ter acesso ao coração. E aí ele precisa se recuperar e esse tempo de recuperação vai demorar entre 6 a 8 semanas. Sempre lembrando que é importante reavaliar como é que está a função desse coração. Tá? Então o ideal é que você, depois de uma cirurgia cardíaca, passe por essa nova avaliação, converse com o seu médico e principalmente que você esteja livre de sintomas. Tá? Se você tem algum tipo de sintoma ali, pode ser necessário que realmente você precise ali ajustar o tratamento, ajustar as medicações que você está tomando, para que você não tenha tosse, falta de ar, consiga deitar para poder realizar atividade sexual sem problemas. Existem posições que são melhores para praticar sexo após o infarto? São mais seguras? Existem. Existem duas posições que são mais recomendadas para que a pessoa, após um infarto, após uma angioplastia, após uma cirurgia cardíaca, pratique a atividade sexual. A posição missionária, famoso papai e mamãe, e a posição sentada. Essas são posições que vão requerer menos esforço daquela pessoa que passou por esse procedimento, que passou por essa cirurgia. E elas são mais seguras para o praticante de sexo nesse período. Então, prefira essas posições. Nada de posições mirabolantes aqui nesse momento. Existem algumas recomendações para ajudar também nesse momento. Algumas recomendações que vão ajudar na intimidade, vão melhorar um pouco a atividade nesse momento que você está se recuperando de um infarto. Primeiro, converse. Mesmo que você tenha atingido esses marcos de tempo, 7 dias, 10 dias, 2 semanas, 6 semanas, 8 semanas, que nós colocamos aqui nesse vídeo, o tempo ele não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a segurança aqui e a ausência de sintomas, claro. Tá? Então converse com seu parceiro. Se já tiver, você está se sentindo bem, está se sentindo seguro, aquele momento, poxa, vamos retornar nessa atividade, você pode retornar à sua atividade. Evite alimentações muito volumosas, ingestão de bebida alcoólica antes de praticar atividade sexual nesse período. Por quê? Porque corre muito ali o risco ali de você passar mal, de você sentir desconfortável nesse momento. Vamos dar preferência às preliminares. Elas são importantes, tá? Porque elas vão preparando o seu corpo
para esse momento. Então, conversar, beijo, carícias, elas vão ter um impacto aqui muito mais importante de preparação, que elas vão mandando uma mensagem para o seu corpo, para o seu coração, que a atividade sexual vai chegar e isso vai auxiliar bastante. Uma preciosa recomendação médica é para aqueles pacientes que eventualmente vão ter uma perda de libido, vão ter uma dificuldade durante a atividade sexual nesse período. E existe sim medicamentos que vão auxiliar a disfunção erétil, você deve procurar conversar com o urologista e sim, se foi prescrita a medicação, pode fazer uso da medicação. Agora, um grande alerta aqui. Algumas medicações que podem ser prescritas após um infarto, como os nitratos, que nós temos ali marcas como Monocordil, Isordil, temos alguns nitratos ali que podem ser prescritos nesse período, alguns pacientes podem fazer uso, eles conversam diretamente com medicamentos para disfunção erétil, como sildenafila, o Viagra, a tadalafila, e eles podem provocar um quadro grave no seu corpo, que é o quadro de hipotensão grave, por extrema vasodilatação. Então, que pode ser até ameaçador à vida. Então, portanto, não vá tomando nenhum medicamento aí para disfunção erétil depois de um infarto sem conversar com o seu médico. E conversar com os dois, viu? Conversar com o cardiologista e conversar com o urologista, porque um precisa saber do que o outro está fazendo, do que o outro está prescrevendo ali para fazer esse ajuste. Se fizer esse ajuste, tudo bem, você pode fazer. Pode fazer uso de tadalafila, de sildenafila depois do infarto? Pode, entendeu? Pode sim. Essas medicações, inclusive, há estudos aí dizendo que elas podem melhorar a performance cardíaca, porque elas têm ação vasodilatadora. Então pode. No entanto, isso precisa ser bem equilibrado, para que não interaja com nenhuma outra medicação que você está tomando ali para cuidar do infarto. O infarto não termina o tratamento dele no momento que você infarta, faz uma angioplastia, faz o cateterismo ali, faz uma cirurgia cardíaca, não. Pelo contrário, essa doença você vai levar para o resto da sua vida e o tratamento e o acompanhamento você vai levar também para o resto da sua vida. Então é muito importante essa conversa para que evite quadros graves ali e até mesmo algum mal-estar, ou passar mal, ou passar por situações mais graves depois da atividade sexual. Portanto, pessoal, de acordo com relatórios aqui do American Heart, não é perigoso fazer atividade sexual depois de um infarto. Menos de 1% dos pacientes sofreram e reinfartaram, tiveram um infarto durante a atividade sexual. Então, é um número muito pequeno. E desses que sofreram um infarto, 93% deles eram homens. E destes, 75% estavam praticando atividade sexual com a parceira que não era parceira habitual. Tá? Então isso não é brincadeira, isso é importante. Isso é isso que a sociedade americana viu desses pacientes que sofreram morte súbita, inclusive ali durante a atividade sexual. Então não é uma coisa muito incomum, é uma coisa muito incomum, mas tem que ter esses cuidados. E esses pacientes também tinham consumido ou alimentações muito volumosas, ou ingestão de bebidas alcoólicas, ou até outros tipos de drogas, e logo depois foram fazer atividade sexual e aí sofreram um novo infarto e acabaram infartando. Alguns deles sofreram morte súbita nesse período. Portanto, a atividade sexual ela é segura após um infarto, se você respeitar e se você tiver esses cuidados. O recado final é que você retorne a essa atividade sexual com segurança. Converse com seu parceiro, converse com seu médico, pense nesses marcos de tempo e principalmente na ausência de sintomas. Mas se você já retornou a uma caminhada de 10, 20 minutos ali, você já está fazendo essa atividade sem se cansar, você já está seguro ali para retornar e retomar a sua atividade sexual. Tá? Se você sentir dor no peito, talvez mereça uma nova avaliação com o seu médico. Talvez mereça refazer alguns exames para sentir se realmente você já está preparado para esse momento. O importante é sempre conversar com o seu parceiro, o importante é não ter sintomas e, para se sentir mais seguro, converse com o seu cardiologista. Espero ter ajudado vocês. Se você curtiu esse vídeo, compartilha, manda para mais pessoas esclarecer mais sobre esse assunto, sobre a atividade sexual após o infarto. E não esquece de ativar o sininho aí para que quando tiver assuntos novos aqui, você não perca nada. Valeu, sou o Dr. Eduardo Belisário, médico cardiologista e intensivista. Me acompanhe aqui nesse canal.